fazer o percurso, que Deus estaria com ele, abençoaria, mandaria o anjo com ele, né? O anjo do Senhor estaria junto dele. E Moisés diz o seguinte: Senhor, se tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. É tremendo, né? Deus prometeu enviar as bênçãos, enviar o anjo, mas Moisés disse: não, Senhor, isso não está bom não. Se o Senhor não for, não me faça ir. Eu pensando aqui nesse texto, irmãos, eu acho que assim deve ser a vida do cristão também, não é? A nossa vida deve ser assim, andar com Deus. E nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, né? Você tem andado com Deus? Como tem sido a sua intimidade com o Senhor? Como tem sido a sua comunhão com o Senhor? E agora, como está a sua vida com o Senhor? Irmãos, nós sabemos que os dias são maus, que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que Jesus está realmente para voltar. Tudo que está acontecendo ao nosso redor aponta que o Senhor está prestes a voltar. E aí nos vem uma pergunta: se Jesus voltasse agora, nesse momento, você estaria com Ele? Subiria com Ele? Encontraria Ele nas nuvens? Só quem anda com Ele tem essa certeza. E Deus é um personagem desconhecido para você, apenas um personagem bíblico, mas não alguém íntimo. Então você precisa se preocupar. Não caminhe sem Deus. Faça como Moisés: Senhor, eu não quero sair daqui dessa igreja se tua presença não for comigo hoje. Eu quero sair daqui com a sua presença. Quero caminhar contigo, quero estar contigo. E nós vamos falar sobre isso. O Senhor está para voltar. Você crê nisso? Ou você acha que o mundo se tornou tão moderno que isso virou apenas uma ficção? É uma ficção bíblica. É algo assim que, não, o nosso mundo agora é tecnologia, não tem esse negócio de, né? A gente vai para a igreja apenas para receber bênção. Jesus não vai voltar não, né? Não é bem assim, ele vai voltar não, que isso? E eu tenho ficado preocupado porque nos últimos dias muitos, né, estariam perdendo a sua fé. E o amor de muitos estariam se esfriando, não é? Isso é bíblico. Então, como pastor, desejo ver a sua vida de intimidade com Deus bem afinada. E eu gostaria que nessa noite você pensasse sobre isso. Como está a sua vida com Deus? Nós vamos orar ao Senhor, depois vamos ler um texto na palavra do Senhor. Querido Deus, obrigado por esta noite, por esta reunião, por este momento, Senhor, que temos de parar para ouvir a Tua palavra. Que possamos realmente estar atentos, Senhor, nesses instantes que estaremos aqui ouvindo a Tua voz. Que não venhamos permitir que outras coisas tirem a nossa atenção, para que ninguém retire de nós a nossa porção da Tua palavra, do Teu maná e da Tua bênção. Ó Deus, que nossas mentes estejam cativas ao trono da Tua glória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1, nós vamos ler esta parábola, e vai do verso 1 ao verso 13. Vamos ler alternadamente. Eu vou iniciar e os irmãos vão ler bem bonito o verso seguinte. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As loucas, tomando
as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vamos ler todos juntos o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Irmãos, eu não quero aqui trazer nenhum estudo teológico sobre escatologia, sobre as correntes escatológicas. Não, quero fazer nessa noite uma aplicação prática. Eu acho que isso que nos interessa mais, não é? Eu creio que a palavra do Senhor está nos dizendo para estarmos vigiando, estarmos atentos. Por que estar atento? Porque eu não sei o dia e nem a hora, mas eu sei os sinais que antecederão a sua vinda. Eu não sei o dia exato, nem a hora exata, como alguns tentam adivinhar, mas eu sei, biblicamente, pelas profecias, que os dias são estes. E essa palavra, irmãos, é uma palavra para despertar-nos, porque fala sobre, é uma parábola, e fala sobre então as 10 virgens, que estavam então se preparando para as bodas, para ir no encontro junto com o noivo, fazendo cortejo para encontrar a noiva. E a Bíblia diz então que havia ali 5 que eram prudentes e 5 que eram loucas. Do ponto de vista, irmãos, de que podemos dizer que o esposo é quem? O esposo é Jesus. Isso é muito claro na Bíblia, quando se trata de igreja, né, como sua noiva. E o noivo, ou o esposo, como está nessa versão, se trata do Senhor Jesus. Isso é muito claro, muito óbvio. E percebemos então que aquelas que estavam indo para as bodas, que são as virgens, as 10 virgens não eram a noiva, mas elas estariam, né, participando desse cortejo, ou seja, individualmente nós estamos também convidados para essas bodas. Né? Individualmente, podemos dizer então que nós somos como essas virgens, mas coletivamente somos a igreja que temos um encontro marcado com o Senhor nas bodas. Irmãos, 5 eram então prudentes e 5 eram bilola, né? Louca, imprudente, podemos dizer assim, né? Louco para a gente assim, não se aplica muito bem na nossa compreensão, né? Louco, a gente tem alguém que está totalmente, né, mais fora do seu juízo, mas a imprudência, podemos dizer assim, não há prudência nessas outras 5.
Isso deve nos preocupar, irmãos, bastante, porque se a gente pegar, então, isso como dado de estatística da vinda do Senhor e daqueles que estarão subindo com Ele em glória, isso deve nos preocupar, porque qual é a porcentagem dos salvos e não salvos? Quem é bom de geografia aí, fala aí. 50%, olha, isso deve nos preocupar, né? Vamos supor, irmãos, eu sei que aqui, se Deus quiser, todo mundo vai subir. Mas, vamos supor, né, irmãos, espalhado por toda a terra, 50% dos crentes em Jesus vão ficar. Isso nos preocupa um pouco, porque entendemos que muitas pessoas estão adoecidas pela religiosidade. Estamos vivendo o Evangelho centrado no homem e não no Salvador, que é Cristo Jesus. Estamos vivendo um Evangelho que te promete tudo: casa, prosperidade, riquezas, mas muitas vezes Jesus ficou do lado de fora. Temos vivido um Evangelho, entre aspas, que foi modificado para satisfazer os desejos carnais humanos. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que temos pessoas abençoadas, mas caminhando para o inferno. Temos pessoas enriquecendo, mas, como diz a palavra do Senhor, numa outra parábola de Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então isso nos deve também preocupar, o tipo de evangelho que está prosperando no nosso meio. E isso nos dá a ideia então de 50%. Ou seja, em cada 10 crentes, 5 não vão subir. Não tem a salvação, não tem a certeza da salvação. Por isso que no início eu perguntei, se Jesus voltasse agora, você subiria? Eu me lembro, irmãos, desculpa aqui a irreverência, mas eu me lembrei de uma história de um pastor que combinou, né, com o grupo musical da igreja e colocou eles lá atrás com bateria, saxofone, trompete, e ele falou: vou pregar sobre escatologia, e quando eu falar, se Jesus voltasse agora, você subiria? E quando eu falar isso, vocês vão tocar mais alto possível. Ligaram os alto-falantes ali, tudo direitinho, e combinou ali com o homem da mesa ali para apagar todas as luzes. E ele pregou então e disse: o que você faria se Jesus voltasse agora? E começou aquele som estrondoso, as luzes se apagaram, e daqui passou um minuto assim, acendeu tudo de novo, e o pastor olhou, só tinha um irmão sentado ali. Todo mundo saiu correndo desesperado. E o pastor parabenizou: irmão, graças a Deus, você é o único aqui de fé nessa igreja. E ele disse: não, pastor, não sou o único de fé não, porque na hora da correria sumiram minhas muletas. Ele não teve como correr, se perderam as muletas dele. Quer dizer, não é, numa simulação dessa, olha só o que aconteceu. Eu acho que isso não é verdade não, é só uma história, né? Não pode ser verdade não. Se a gente fizesse essa experiência aqui, alguém ia correr? Quem ia correr aqui? Vamos ser sinceros. Ninguém, né? Ô povo de fé, graças a Deus por isso. Amém. Irmãos, nós percebemos aqui que o negócio é terrível, o negócio é sério, é uma realidade. O Senhor está voltando. E a estatística nos preocupa. 5 prudentes, 5 nécias ou loucas. E todas elas tomaram a sua lamparina. Todas elas pegaram as suas lâmpadas. Iam caminhar e elas então precisavam de
lâmpada para iluminar o caminho. É claro que na época se usava lamparina, né? O povo mais antigo sabe que é isso. Não é? Que colocava o azeite para que pudesse então, enquanto durasse aquele azeite, a lâmpada permaneceria acesa. Todas elas tinham as suas lamparinas. Significa dizer, irmãos, que quando recebemos Jesus, quando entendemos que Jesus é o Salvador, agora eu fico responsável de uma lamparina. Quando eu entendo que Ele é o Salvador, a minha inocência acabou, eu tenho uma lamparina para cuidar. E percebemos então o que caracterizava as prudentes, o que diferenciava as prudentes das loucas, era justamente a questão das prudentes estarem levando o azeite para a lamparina e até azeite de reserva, enquanto as loucas não se importavam muito, não é? Viviam de qualquer jeito. E eu entendo, irmãos, que esta lamparina e este azeite, elas simbolizam a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Tanto é que a gente entende em alguns símbolos que o Espírito Santo é luz, é chama, é fogo. E a minha vida de intimidade com Deus precisa manter essa chama acesa dentro de mim e no meu coração. Tanto é que a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo. Não deixe ele apagar na sua vida. Não deixe que ele cesse o seu brilho e a sua chama. Mas como então eu mantenho esse Espírito aceso na minha vida? É quando eu zelo pelo meu azeite, para que ele não acabe, para que ele não cesse. E eu preciso renovar esse azeite sempre, porque o azeite ele vai queimando, mas preciso sempre repondo esse azeite. E se eu começo a negligenciar a minha vida de oração, a minha vida de comunhão, de adoração, de intimidade com Deus, o que acontece? O meu azeite começa a se esgotar até acabar. Como está a sua lamparina? Está acesa? Ou está apagada? Ou está se apagando? Como está? Cabe a você zelar como prudente pela sua lamparina, cuidando para que não falte azeite. E como a gente consegue azeite? É justamente com uma vida de oração, de intimidade com Deus. E eu não quero, irmãos, que alguém faça uma associação de vida de oração e de adoração e de comunhão com Deus e faça uma associação com algo bem legalista. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que ler a Bíblia, que droga, tem que fazer isso mesmo. Não que isso nunca seja um peso para você, mas que você tenha alegria, que você tenha prazer de ter intimidade com Deus e zele por isso. Não faça de uma vida de oração algo legalista, que você faz por obrigação, com medo de consequências. O que eu estou falando aqui, irmãos, é algo muito além. Eu estou falando de uma intimidade real com Deus, de algo doce, de algo maravilhoso que penetra na nossa alma e refresca nesse mundo seco e vazio. Estou falando de proximidade, de conhecer, de ouvir a doce voz de Deus. É disso que eu estou falando. Não estou falando de um serviço legalista, porque se isso está acontecendo, então a sua lamparina pode estar seca e você não deu conta. É interessante, irmãos, porque
Nesse processo da gente cuidar da nossa lâmpada, segundo a parábola, foi naquele processo, as virgens ali prudentes estavam cuidando, tinham zelado, né, pelas suas lâmpadas, e as loucas não. Mas no meio a tudo isso, todas elas estavam esperando o quê? O noivo. E a Bíblia diz que à meia-noite se ouviu um grito dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então elas estavam aguardando, e quando parecia que estava tardando, elas tosquenejaram, elas cochilaram, a Bíblia diz isso. Quando acharam, será que o noivo vai demorar mais? Vamos cochilar um pouquinho. Mas aí elas foram despertadas por um grito: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Será que você tem ouvido esse grito? O noivo está vindo. O mundo está gritando para nós: o noivo está vindo. Você pode ouvir essa voz? O noivo está vindo. Você pode ouvir esse grito do planeta, da humanidade. Você pode ouvir esse grito, este anúncio que o noivo está voltando. Toda a terra está clamando: o noivo está voltando. Saí-lhe ao encontro. Nesse momento em que elas foram despertadas por este grito, as loucas, as imprudentes perceberam que não podiam prosseguir, não podiam ir nesse encontro, para este encontro, elas não poderiam encontrar-se com o noivo, porque as suas lâmpadas estavam apagadas. Qual foi a atitude delas? Quem lembra? Quando elas perceberam que não tinha azeite para prosseguir na caminhada e ir de encontro ao noivo, qual foi a atitude delas? Pediram às prudentes: me dá aí do seu azeite, me dá, divide comigo o seu azeite. Elas não podiam dividir o azeite. Como falamos aqui, irmãos, o azeite simboliza então a nossa comunhão com Deus, que acende a chama do Espírito em nós. A sua comunhão com Deus é particular, é intransferível. Você não pode, porque minha mãe é salva, então tá bom, eu vou para a igreja, ela está salva, ela ora lá por mim, né? Mas eu vou lá assistir o culto. Meu filho é tão devoto, tão firme lá na igreja, tá bom. Irmãos, a salvação é intransferível. Não é porque alguém na sua casa ora, um conhecido seu ora, ou porque seu próprio irmão de igreja é alguém que tem fé, que tem intimidade, que ele pode transferir um pouquinho da salvação dele para você, ou um pouquinho da intimidade dele. Não, irmãos, cada pessoa, nós percebemos aqui que cada uma tinha individualmente a sua lamparina para cuidar. Isso é intransferível. Cada um deve cuidar individualmente da sua lamparina. Elas queriam que fosse transferido, não dá, irmãos, não tem como. A salvação é individual. Também digo que a intimidade e a comunhão com Deus é individual e intransferível. Por isso cuide, zele da sua vida com Deus, para com Deus, sua intimidade com Ele, zele por isso. E aí elas foram tentar buscar, mas já não dava mais tempo. Agora eu acredito. Agora eu sei que é verdade. Agora o noivo voltou. E eu sei que ele prometeu e voltou mesmo. Mas isso não vai mudar nada.
se você não tiver azeite. Elas foram comprar, mas já não dava mais tempo, e é isso que a Bíblia nos afirma, que não havia mais tempo. É num piscar de olhos que o Senhor vai voltar. Por isso, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você crê realmente que Jesus vai voltar? Que esse dia se aproxima? Se você crê nisso, olhe para a sua lamparina e veja o estado dela, se te preocupa ou não. Porque lá no céu não adianta chegar lá depois e dizer: ah, Jesus, olha, eu fui um cara muito legal, fui um cara bom. Sabe, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca pisei em formiga, nunca matei uma barata. Eu fui uma pessoa muito boa, muito honesta, fui uma pessoa muito honesta. Jesus vai dizer: olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. Você anda a vida inteira longe de Jesus e quer que naquela hora Ele te conheça? Ele quer te conhecer agora. Ele quer andar com você agora. Ele quer se relacionar com você hoje. Tem muita gente que quer transferir a responsabilidade sempre para depois. Ninguém vai entrar no céu por ter sido uma pessoa boa. Ninguém vai ser arrebatado porque foi uma pessoa boa. Você precisa entender isso, que o que Ele te deu, zele. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que você recebeu, guarde a palavra do Senhor, não deixe a sua lâmpada se apagar. Ele vem sem demora, guarda o que você recebeu. Não deixe ninguém tomar a sua coroa. A porta da graça está aberta para você hoje. Irmãos, não pode haver desculpa naquele dia: Senhor, eu não tive tempo. Porque a porta da graça está aberta para você hoje, é só entrar. O perdão de Deus está à sua disposição hoje. É só confessar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor. Invocai-o enquanto está perto. Invocai enquanto está perto. A porta da graça está aberta. E esse azeite é intransferível. Você precisa cuidar, porque é único e está em suas mãos para cuidar. Não deixe esse mundo sobrecarregar você de tal maneira que você esqueça da sua vida com Deus. Como diz Lucas, no Evangelho de Lucas, ele diz que nos últimos tempos as pessoas estarão sobrecarregadas de tantas coisas, de tantas tarefas, seriam amantes de tantas coisas do mundo presente e estariam esquecendo de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tem uma história assim um pouco interessante, que um certo homem, né, já de idade, ele tinha uma missão. Ele trabalhava num farol. E o trabalho dele era apenas deixar o farol aceso durante a noite. E todo mês
suficiente para ele manter todas as noites aquele farol aceso. De azeite não, de óleo. Mandava para que mantivesse então o farol aceso todas as noites. E por que o farol fica aceso? Justamente para os navios, as embarcações se guiarem e não colidirem com a ilha e avisar que ali é um lugar que representa perigo para os navios. E aí aquele homem recebia do governo a sua porção de óleo para estar mantendo toda a noite aquele farol aceso. E ele começou a conviver com o pessoal da ilha, fazer amizade. E então as pessoas começaram a pedir a ele: olha, me dá um pouquinho de óleo para mim lubrificar aqui a minha bicicleta. Aí o outro pedia: me dá um pouquinho de óleo ali para me botar na maçaneta da porta. E eles iam, os moradores da ilha fizeram aquela amizade, e ele ficou feliz, não era um homem solitário, ele fez amizades, e ele queria zelar por aquelas amizades de todos os outros da ilha, e ele sempre fornecia. Já findando o mês, então, houve uma grande tormenta no mar, e ele correu para acender o farol, e não tinha óleo. E naquela noite, um grande navio de passageiros colidiu com as pedras e muitos morreram naquela noite. Porque ele não cuidou, não zelou para que o azeite, para que o óleo viesse durar até ele receber mais. Muitos morreram por causa da negligência dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que todos nós temos uma quantidade de azeite para manter a nossa vida acesa nesse mundo de tormenta e de escuridão. Mas a gente começa a gastar a nossa vida com coisas fúteis, e a gente começa a perder o nosso azeite, o nosso óleo, a gente começa a perder os nossos momentos com Deus. E justamente isso, por causa da nossa negligência, muitas pessoas, outras pessoas também podem estar sendo afetadas. No lugar de sermos uma bênção, estamos preocupados demais. E este evangelho é perigoso, o evangelho que agrada a todo mundo, mas que no final não tem azeite para ninguém. Temos que viver o evangelho de Jesus Cristo, que Ele nos dá o suficiente para vivermos até a sua vinda. E a minha pergunta esta noite é justamente essa: se a sua vida estiver representada por este moço, por este homem do farol, será que você teria azeite para estar iluminando a noite? Porque se ouviu o grito à meia-noite que o esposo estava vindo e faltou azeite. Será que você não tem agido como este homem? Será que você tem agido como ele? Cristo vem nos buscar. E esta mensagem, irmãos, é para despertar você, para cuidar da sua lamparina, porque o Senhor vem. E nós vamos cantar ao Senhor aquela canção: Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Eu quero convidar a igreja a cantar de pé. E nesse momento que estamos cantando, você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que Tu renove o meu óleo, renove o meu azeite. A estatística é preocupante, sim, é. 50% é algo que convém realmente estarmos preocupados. Mas eu desafio que hoje é tempo realmente de buscar o Senhor. Há tempo
Ainda há tempo. E eu quero orar no final desta canção. E se você nessa noite entende isso e diz: Senhor, para mim chega, eu quero encher a minha lamparina com teu óleo. Para mim chega, eu quero ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Eu desafio você, num gesto de fé, a deixar seu lugar e vir aqui à frente dizendo isso para Deus. Deus, há tempo ainda de te buscar. E eu quero que o Senhor encha a minha lâmpada com o teu óleo.